Muito bem, pessoal, estamos ao vivo. Começou a nossa live, o segredo das notas agudas. Nós vamos descobrir esses segredos juntos, hein? Vocês que estão aí acompanhando, não deixa de falar pra gente como é que tá o som, como é que tá o áudio. Vai comentando aí no chat, porque vai ajudando a gente do lado de cá, tá bom? Hoje nós vamos abordar 3 formas diferentes com que as notas agudas aparecem nos louvores. Então a ideia é, nós vamos partir dos louvores para a técnica. A gente vai saber como conduzir, como abordar na prática, de um jeito simples e te fazer entender de uma vez por todas que é possível tocar essas notas agudas de um jeito fácil, tá bem? Vamos lá, Melissa. Pera aí, gente, tô esquecendo, tô nervosa, gente. Eu sou a Tamires Cunha, professora de violino na Escola Violinando com Tamires e equipe. E a equipe tá aqui, linda, maravilhosa. Olha que menina bonita, gente. Olá, pessoal. Meu nome é Melissa e eu sou professora de viola. Olá, eu sou a Rafaela, professora de violino. Eu sou Gabriela, professora de cello. Muito bem, muito bem. Hoje o time tá completo. Gente, então vamos lá. A gente vai começar a falar dessas 3 formas com que as notas agudas aparecem. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Quer ver? A primeira forma é quando a aguda aparece do nada. Quando você já vai começar o louvor e você já toma aquele susto, sabe por quê? Porque você tá tocando lá na 59ª posição do violino. E eu nem sei se isso existe. Eu acho que não. Vamos lá. A Rafa vai exemplificar pra gente com louvor, né, Rafa? Isso, gente, nós vamos começar com um exemplo aqui, o louvor Olhar Unicamente a Jesus. Se você olhar lá a partitura, já tem um agudo de cara. Na introdução, você já vê um Fá agudão lá em cima. Aí você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, a gente não precisa desesperar, né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa olhar isso com calma. E o nosso instrumento é muito importante a gente ter um ouvido treinado aqui, a gente vai falar muito sobre isso. A gente precisa ouvir e saber o som que a gente vai tocar. Rafaela, mas esse som surge de onde? Como é que eu vou saber? Né? Surge, Deus mostra, assim, não é bem assim, né? Vamos pensar o seguinte, isso, a gente tem que ter uma referência. Nesse louvor, por exemplo, aqui, a gente tem um Fá, né? Esse Fá, a minha sugestão vai ser fazer lá na 6ª posição. Mas, por enquanto, a gente vai pensar no seguinte. A referência aqui que eu falei, como eu falei que é um Fá, né? Vamos lá de onde a gente tá acostumado, lá na 1ª posição. Então, por exemplo, vou tirar um Fá aqui na 1ª posição. Beleza. Só que a gente vai ter que achar um Fá igual. Só que ele vai ser só um pouco mais agudo, 1/8 acima. Então, eu vou procurar aqui com você, sem pensar em posição, forma, esquece. Vamos achar o som. Então, eu tô aqui no Fá na 1ª posição. Agora, vamos tentar achar ele lá em cima. Beleza. Vamos mais uma vez? Fá. Beleza. Ok. Eu achei aqui o Fá. É esse som que a gente vai precisar tirar agora. Só que na hora a gente não pode fazer isso, né? Assim, a gente não vai fazer esse aqui no violino, achar, né? Então, a gente tem que ter uma referência, mais uma vez, uma referência de onde a gente está acostumado. A sugestão que eu dou aqui é a gente fazer na 6ª posição, porque na 6ª posição eu vou fazer isso aqui com o 3º dedo e eu consigo fazer o vibrato. Beleza. A referência que eu vou usar aqui é o Mi, porque a gente tem um Mi, corda solta. Então, eu vou achar esse Mi lá na 6ª posição. Então, mais uma vez, eu toco a nota. Mi.
Beleza, achei a sexta posição, eu tô aqui. O Mi é pertinho do Fá, meio tom. E aí, uma coisa importante também. Quanto mais agudo a gente está no violino, mais pertinho as notas estão. Nossa forma começa assim e vai estreitando. Então, como o Fá já na primeira posição já é pertinho do Mi, aqui ele tem que ser mais pertinho ainda. Então, olha o Fá aqui, ó, pertinho. Pronto, eu achei aqui esse Fá. E aí eu posso começar a tocar o louvor afinadinho. E aí segue o louvor. Um outro exemplo que a gente pode dar é o louvor nesta hora de clamor. Esse louvor que a gente falou primeiro, ele aparece já na introdução, né? Nesta hora de clamor, ele aparece do nada também. Então a gente tá lá, eu vou falar aqui do compasso 19. Então, o compasso anterior, a gente tá lá na primeira posição, tranquilinho, né? Do nada a gente olha, tem um Mi agudo. Beleza. Eu já até dei a ideia aqui do Mi na sexta posição. Lembra? Acha o som do Mi aqui, ó. Mi. E aí acha ele lá em cima. No caso desse louvor aqui, a gente pode até fazer com o quarto dedo, uma posição mais pertinha, uma quarta posição, né? Mas é a mesma ideia. Ouve o som aqui, ó. Se tiver até no culto na hora lá, ó, toca baixinho aqui, ó. Só para você ter uma referência. Depois acha essa nota e pronto, você já tá tocando afinado. Então, é só a gente ter uma referência, a gente tem que ouvir o som antes aqui, ó. Mi. A gente tem que achar esse som. Ele sendo mais agudo, mais grave, o som é o mesmo, é a mesma nota. Então a gente tem que entender isso quando a gente tá em outra posição. A gente não precisa ficar preocupando muito no começo com dedilhado, isso e aquilo. Isso a gente vai preocupar também. Mas primeiro a gente tem que saber o som. Que som que eu vou tocar? É isso que faz a gente tocar afinado. E agora a Tamires vai continuar pra gente esse assunto das notas agudas. Muito bom, Rafa, que explicação maravilhosa. Até o câmera aqui que não toca, ele aprendeu com essa explicação, não aprendeu, Jonathan? Fala aí. Ó, muito bem. Ó, então, resumindo, o resumo da ópera é isso aqui, gente, presta atenção. Rafa falou, ó, Fá é Fá, gente. Não importa onde você tá no instrumento, concorda? Não importa se é Fá grave, Fá médio, Fá agudo. Primeira referência é auditiva. Eu preciso pensar naquilo que eu quero tocar, né, Rafa? Muito bom, perfeito. E a gente vai seguir. Tópico 2. Qual que é o tópico 2 mesmo, Melissa? Agudos no meio do louvor. Então a gente começa no grave e vai subindo. Como é que a gente pode fazer isso, Tamires? Muito bem, agudos no meio do louvor. Ou seja, ela quis dizer, a gente começa mais no grave e vai subindo. Pode ser uma escala ou não. Pro agudo. Olha, gente, a gente tem que pensar aí que a gente tá fazendo mudança de posição. O que a Rafa falou de imaginar o som, continua valendo pra cá, hein, gente? Eu tenho que continuar imaginando o som. Mas aqui vai entrar uma outra abordagem. Mudança de posição, certo? E aí, quando eu tô falando de mudança de posição, gente, é o seguinte. Não é salto com vara, não. Ó, saltei. Caiu na sorte, desafinei. De novo. Desafinei de novo. Não, mudança de posição, gente, é caminho. Eu vou caminhando pra perto de onde eu quero chegar. Então, de cara, gente, esse tipo de mudança, primeira, sétima, primeira, sétima, primeira. Isso aqui, além de soar feio, faz a gente desestabilizar completamente. Vai desafinar. Vamos citar um exemplo? Todo mundo conhece esse exemplo. Bodas do Cordeiro. Compasso 24. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, dó, lá. Esse louvor é... Aqui, ó, esse arranjo antigo. Muita gente ainda não toca. Por quê? Porque ainda não entendeu o segredo da nota aguda. Então é o seguinte, ó. A gente tem formas e formas de pensar nisso. Eu gosto de pensar nesse compasso 24, começando na terceira posição. Por quê, Tamires? Porque o salto para nota aguda vai ser menor. Concordam? Se eu tô na primeira posição e eu quero chegar lá na quinta posição, eu tô muito mais longe do que começar na terceira e depois ir pra quinta. Concordam? Então eu vou começar, e eu tenho um facilitador aqui, ó, perfeito.
Esse facilitador é a pausa, gente. Melissa é especialista na pausa. Sério, é um negócio assim que ela entende, é da pausa. Brincadeira. Muito bem, então na pausa eu preparo o quê? O som, né, Rafa? Procuro o som que eu quero ouvir. Ó. Muito bem, então vou começar na terceira posição. O meu caminho começa aqui, ó. E aí, eu vou fazer a troca de posição. Quinta posição aqui, ó. Cheguei, gente. Olha que beleza, cheguei afinado, tá? E aí, seguinte. Então, eu tô aqui, ó. Fiz a troca de posição, certo? O estudo disso, gente, é lento. O preparo é em casa. Não tem como chegar isso aqui na hora do culto lá e sair tocando, não, gente. Tem que preparar em casa. Entrar no quarto e, ó, tocar mesmo, tá? Preparo técnico. Então eu fiz aqui, certo? Colocação importantíssima. Meus dedos, eles não ficam... Eu chamo de dedo de antena. Isso aqui, ó. Isso aqui é completa perda de referência. Um dedo serve de referência pro outro. Ou tá junto, ou tá separado. Pronto. Tom e semitom. Certo? Pergunta? Tem uma pergunta aqui. O que é primeira, segunda e terceira posição? Ah, que pergunta fantástica! Muito bem. Primeira, segunda e terceira posição. Primeira coisa que nós temos que entender. Braço do violino é contínuo. É, do mesmo jeito que um piano é assim, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Começou de novo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O braço do nosso instrumento, violino não. Violino, viola e cello. Ele é contínuo. E às vezes a gente pensa que tá começando tudo de novo. Não, tá começando um outro braço, uma outra atmosfera. E não é bem assim. Então vamos pensar aqui, ó. Primeira posição. Vamos pensar numa corda? Aqui, vamos pensar na corda lá. Primeira posição começa no dedo 1, que é o si natural. Tô considerando a corda lá, tá, gente? Segunda posição é onde o meu primeiro dedo vai tomar o lugar do segundo. Ou seja, o meu segundo dedo não é o dó na primeira posição? O primeiro dedo vai para ele. Então eu começo a construir um novo mapa aqui, ó. Então eu já não tenho mais si, dó, ré, mi da primeira posição. Eu tenho dó, ré, mi, fá. E a terceira posição? Raciocínio é o mesmo. O meu primeiro dedo vai tomar o lugar do terceiro. O terceiro dedo é o ré, né? Eu vou tomar esse lugar, então, ó. E a partir daí eu tenho um novo mapa. Ré, mi, fá, sol. E a quarta posição? O primeiro dedo vai tomar o lugar de qual, Rafa? Do quarto dedo. Do quarto dedo. Então a gente segue o mesmo raciocínio. E aqui começa a quarta posição. Então é isso. E sempre, gente, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 serve para qualquer posição, viu? Tem que usar todos os dedos, tá bom? Pergunta respondida? Citei o exemplo, não é isso? Dúvidas nesse exemplo aqui? Gente, aqui, ó, se alguém tiver dúvida nesse exemplo, algum exemplo, né, que a gente falou aqui, coloca aí no chat pra gente, tá? Porque a gente quer saber as dúvidas de vocês mesmo, tá bom? Próximo exemplo. Um exemplo um pouco mais simples, mas que também é perfeito. Em caminhos de dor. Gente, compasso 34. Ali, eu tô só... Vou tocar pra vocês verem do que eu tô falando. Eu vou mostrar o que é muito comum, ó. O erro. Vou mostrar o erro agora, ó. Ouviram aí o gato morrendo? O gato miando? Qualquer coisa? Eu deixei pra mudar quando a nota aguda, pá, apareceu. Isso é susto, isso é sinônimo de tensão, isso é falta de preparo. Eu não preparei o caminho, gente. Aí tá o erro. Vamos pensar nisso de um jeito diferente? Vamos pensar aqui, ó. Eu preciso chegar nesse ré com o quarto dedo, certo? Pra eu chegar nele bacana, afinado, eu vou preparar o caminho antes. Então eu vou pegar daqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Lá, fá. Vou fazer esse ré na terceira posição, ó. Na corda lá. A terceira posição, ela também existe na corda lá. Certo? Então, para evitar salto, glissando, som feio, tensão,
a gente prepara o caminho. Esse é mais um segredo da nota aguda, tá bem? Vamos seguir em frente? E qual que é o compasso desse trechinho para o pessoal acompanhar em casa? 34, 37. 37 e 38. 37 e 38, então. Em caminhos de dor, 37 e 38, tá bem? E no caso que a gente tem um trecho, subir e quero permanecer lá em cima no agudo, quero usar a nossa corda ré, a nossa corda sol, em outras posições. Nossa, esse é o caso, é o típico caso, gente, de que a gente muda de posição e o arranjador, ele deixa a gente lá por uma semana na posição alta, como se ela fosse fácil, né? Então, esse é o típico caso e a Rafa vai exemplificar pra gente, né, Rafa? Isso. Então, aqui, ó, pra esse exemplo, a gente vai voltar lá no louvor que eu falei lá no começo, o Nesta Hora de Clamor. Vai ser lá no compasso 29, a partir do compasso 29, ali fica o coro todo. Dá mil pão, né? Isso, dá mil pão, nesse pedaço do louvor. Então lá no compasso 29, a gente vai entrar no coro e ali a gente já entra nele com uma terceira, lá na terceira posição. Então, e ali a gente pode ficar o tempo todo na terceira posição. Ali no compasso 33, por exemplo, a gente tem que voltar para o agudo de novo. Então, por que a gente já não fica naquela posição? Para a gente não ter que ficar voltando, evitar de desafinar na hora de voltar, né? Então, isso facilita. E uma coisa importante também, a Tamires falou, né? As outras posições também acontecem nas outras cordas. A gente pode mudar o timbre. Ao invés de tocar uma corda solta lá, eu posso tocar um lá na corda ré, numa outra posição. O louvor fica mais solene, o som fica mais escuro, muda a cor do som, né? Então isso é muito importante, a gente tem que explorar também as outras posições nas outras cordas. Inclusive, a nossa professora de cello, a Gabi, vai falar um pouquinho mais sobre posição fixa e ela vai dar um exemplo muito legal aqui no cello. Vai lá, Gabi. O cello, como ele é um instrumento maior, Violoncelo, né? o violoncelo. Violão. Eu tô meio com mania, né? O violoncelo, ele é um instrumento mais extenso, né? Então, assim, eu faço muita mudança de posição, tem muita questão de extensão também. Mas, em alguns trechos, é importante a gente manter uma digitação fixa, né? Para questão de afinação, para não ficar também deslizando muito, né? Eu vou citar um exemplo aqui do louvor que muitos pedem, né? Que é A Deus Seja Louvor, que ele é novo. A gente consegue ter uma digitação fixa dele no compasso 33, que é o compasso um pouco mais complexo. O 33 a gente vai usar a meia posição, que começa com o Si com o dedo 4, o Ré sustenido com o dedo 1. E no compasso 34, a mesma digitação, porém na segunda posição. Isso, na segunda posição. Vou demonstrar aqui para vocês verem. Porque ficou mais fácil com essa digitação do que ficar pulando corda com corda. Como é uma parte rápida, aí corre o risco de você não conseguir fazer no tempo certo e também desafinar. Então, a digitação, o dedilhado é muito importante na parte fixa, né? De algumas globes. Ô, Gabi, depois você podia disponibilizar esse dedilhado pro pessoal do cello? O que você acha? Disponibilizo, sim. Eu mando lá pra gente deixar salvo. Deixar salvo, isso mesmo. O dedilhado é importante, né? Demais. Seguinte, eu tava brincando com você, Gabi, eu chamei de violão cello. Ó. Então vamos seguindo, né? E agora? Um apontamento que eu queria fazer seria... Pergunta, peraí, que temos uma tem pergunta. Temos bastante perguntas aqui. Vamos lá. Como executar as notas agudas com o vibrato? Que pergunta legal. Posso fazer a outra também? Pra já ir preparando? Então tá bom. Pediram também pra mostrar a mudança de posição na viola e no cello. Muito bem, muito bem. Vibrato nas notas agudas.
olha, vou dizer, que vai mudar? Talvez aqui em cima o movimento fique um pouco diferente, mas aqui, terceira, quarta posição, quinta, não tem muita diferença não, viu, gente? Talvez a partir da sexta a gente precise... Aí é uma junção de relaxamento, a gente precisa relaxar realmente, viu, gente? Para conseguir vibrar nessa nota aguda. Porque aqui a gente tá mais travado, não é isso, Melissa? Isso. A gente tem uma posição um pouquinho mais diferente, né? O cotovelo ele já tá mais adiantado. Então talvez ele soe mais como um vibrato de pulso, né? Pulso e até mesmo de dedo, né? De dedo, exatamente. Então, mas é aquela coisa, gente. Se eu não crio intimidade com a posição e com o movimento, não adianta. Se o movimento pra mim é sempre uma surpresa, se eu caio lá, né? Caí aqui. Não tem como ter som bonito, não tem como ter vibrato bonito. Eu tenho que realmente me adaptar a posições altas, a tirar um som assim, certo? Basicamente isso. Uma coisa importante da gente falar disso também é que quando a gente vai estudar, vamos estudar as coisas separadas. Se é uma coisa que é difícil ali da gente juntar, não faz junto não, sabe? Treina primeiro ali a mudança de posição, tocar no agudo, tira um som legal. Depois você treina o vibrato separado. Quando tudo estiver tranquilo, aí você coloca as duas coisas juntos. Vamos com calma, uma coisa de cada vez. Até porque um vibrato bonito na oitava, quinta posição, ele começa tendo que ser bonito na primeira. Isso. Se ele não estiver bonito na primeira, na oitava não vai estar bonito também, né? E isso serve pra nota aguda, gente. Sempre. Não adianta eu estar pensando que, o segredo da nota aguda, como é que tá a minha primeira posição? Será que meu som tá bonito? Será que meu som tá afinado na primeira posição pra eu estar preocupado com a sétima posição? Então, aqui ó, começa na base, na primeira posição, tá? Exatamente. Vou aproveitar e já mostrar também a mudança de posição na viola. A viola é um instrumento muito parecido com o nosso irmão aqui, o violino, né? Então a gente vai usar a mesma metodologia, tá? Então dedo 1, 2, 3 e 4, dedão não tem número. Na medida que a gente for substituindo o dedo 1 pelo número seguinte, a gente vai estar subindo a nossa escala. Então, começando aqui, acho que deu para ouvir. A gente pode, sempre pensar na nossa forma inicial, tá? Então, começando o dedo 1. Fui para a terceira posição. Por que terceira? Porque eu substituí o dedo 1 pelo 3, tá? E assim por diante. Isso acontece nas cordas graves ou até mesmo nas nossas cordas agudas, né? A viola não é tão aguda, mas o segredo ainda é o mesmo, né? Sim, com certeza. Bem. Mudança no cello. A mudança de posição no cello é mais ou menos igual ao do violino, muda só o espaçamento mesmo. Aqui, ó, na corda Ré, sempre a base é o dedo 1, né? Então aqui, corda Ré, dedo 1, primeira posição, Mi. Dedo 2, Fá. 3, Sol. Então, primeira posição, Mi, Fá, segunda posição, Sol. Então, a base vai ser a mesma aqui, ó. Mi, Fá, Sol. Aqui, ó. Aqui muda a questão da mão, né? Mas a questão da posição é a mesma. Muito bem. Então quer dizer que o violoncelo é um violino grandão? Ou seria o contrário, hein? Ou o violino é um violoncelo pequenininho? E é interessante também a gente notar que é o movimento, né? Violino e a viola, a gente está no movimento horizontal. Já o cello, a gente está no movimento vertical, né? Por isso que você ressaltou essa diferença dos nossos instrumentos, né? Muito legal. Excelente. Eu vou só complementar aqui. Mudança de posição não é salto com vara. A gente vai construir um caminho e vamos percorrer esse caminho. Então, o
primeiro passo é entender esse movimento. Primeiro passo, tá? Para depois eu querer afinar. Então, esse movimento aqui, que a Melissa falou muito bem, é um movimento horizontal, só isso aqui, ó. E é bloco. Todo mundo vai, todos os dedos. O polegar também vai, hein, gente? Pergunta? Perguntas. Temos muitas perguntas aqui. Queremos até agradecer ao pessoal que está comentando, perguntando, parabenizando vocês. Diz que Obrigada, tá gente. muito bonito. Obrigada. Carol deixou aí o comentário, né? Cada professora com seu jeitinho, com seu estilo. Umas mais acanhadas, outras nem tanto. Mas estão elogiando. Bom, onde vão deixar esses materiais é uma das perguntas. Muito bem. A live vai ficar salva, vai pro YouTube, viu, gente? Como o primeiro plano era esse, nós vamos deixar a live salva lá. E a gente vai também... A gente consegue editar isso e já deixar as partituras com os trechos, né, Jonathan? Com os trechos que a gente está citando, que eu acho que já vai ajudar bastante o pessoal. Colocar lá, tá certo? Então vamos lá, tem uma pergunta aqui, diz que é muito interessante. Estão tendo um auxílio aqui de alto nível, né? Dá para estudar a posição fixa usando os louvores como base? Nossa, que pergunta sensacional! É claro que dá. A gente consegue muita coisa nos louvores. Claro, gente. O método tradicional, né? E a gente tá falando de... Vou falar do violino, porque, né? Mentira, do cello eu conheço, Dotzauer. Não tem um negócio assim. Suzuki também. Esses métodos tradicionais, nós precisamos entender que eles foram construídos pensado no passo a passo. A pessoa que não toca nada e que coloca a técnica dela lá em cima, certo? O louvor em si, ele já está ali pronto para ser executado, ou seja, ele já foi pensado em alguém que consegue executar aquela técnica, mas a gente consegue. Você quer ver um negócio excelente para estudar posição fixa? Solo de louvor. Sabe por quê? Solo de louvor? O nosso ouvido conhece muito bem as notas. Se eu errar, quer ver? Vocês vão saber agora, ó. Vou começar na terceira posição fixa e vou ficar nela, ó. Quando eu errar, vocês me falam? Deixa eu pegar um outro exemplo, que aqui desceu demais. Pera aí. Nossa! Quando a gente conhece aquilo que a gente quer ouvir, fica muito mais fácil reconhecer. Desafinei. Se o primeiro passo, gente, o primeiro passo é reconhecer. Às vezes a gente se assusta com o nosso próprio erro, né? Você quer ver uma coisa que assusta muito o pessoal? Tô subindo de posição, a Rafa falou isso. Isso acontece no cello também, não é, Gabi? A forma, ela tá estreitando. E aí, por não conhecer essa distância, a gente vai tender a desafinar. É natural, gente. Só que essa é uma percepção muito joia, tá? Percebam, desafinei. O próximo passo, como eu vou corrigir essa desafinação? Tá bem? Pode perguntar. Tem uma pergunta para viola. Vamos lá, viola. Exercícios para mudanças de posição para viola. Dê dicas, por favor. Olha, as dicas que eu vou dar vai parecer um pouco assim com o violino. Só um pouco vai parecer. Com o violino. Mas tem outros recursos que a gente pode usar além do nosso ouvido. Um muito interessante que eu também gosto de usar para treinar a mudança de posição é o afinador. Muita gente usa afinador, mas não sei se estão usando da forma certa. Tem forma certa de usar afinador? Você sabe responder isso? Vou deixar com você, hein? Vou responder. Você segura para mim, por favor? Seguro. Quando a gente está lá usando o afinador, tem lá a setinha, quando ficou verde, tá bom? Ficou para lá, tá faltando um pedacinho, né? Então, uma coisa que é muito comum, a pessoa vai mudar de posição, viu que quase chegou ou tá próxima, aí o que ela faz? Empurra o dedo. Então, ele fica indo pra lá e pra cá, né?
A pessoa, em vez de fazer um Fá bem arrumadinho, ele faz um Fuá. E não vai no lugar, né? Ela sempre tá com aquela sensação de que eu preciso chegar lá e consertar. Porque eu não tô indo no lugar exato. Então, ó, vou colocar um exemplo aqui, tocando. Vou começar uma nota aguda. Ó, vou colocar aqui qualquer uma, ó. Lá, queria Fá sustenido. Aí, o que eu vou fazer? Todo mundo faz Isso aqui não te ajuda, tá? Na verdade, isso aqui só piora a memória muscular. Então, toda vez, coloquei, errei, tira o braço, colocou de novo e vou pensar, vou colocar mais alto do que estava antes. Agora eu cheguei. Então, ó, colocou, tirou, colocou, tirou. Se eu fizer essa sequência pelo menos 3 vezes, eu já vou estar começando a fazer uma memória muscular, né? Isso ajuda muito também no exemplo que você passou, nota aguda do nada. Então, não tenho referência, não posso ficar indo e voltando, então eu uso esse recurso. Vou colocar aqui, vou olhar, ó, meu dedão fica colado na ilharga, minha palma tá colada aqui também. Então, é uma referência para eu ter, sem precisar ouvir. Agora é a minha memória muscular. Eu acho que essa é um bom começo para você trabalhar a mudança de posição com um recurso que todo mundo tem hoje em dia, né? Pegou, abriu a loja, baixou no celular, tem afinador em qualquer celular, tablet. Então, tudo isso a gente pode estar usando. Outra ferramenta também é o pedal. Vou colocar aqui para vocês ouvirem, ó. Vocês já ouviram falar em nota pedal? Você usa nota pedal, Tamires? Eu tenho que estar muito inspirada no estudo para usar a nota pedal. Mas é excelente. Gente, só para completar enquanto ela fala aqui, eu queria fazer um adendo. Vou colocar no seu colo aqui, Melissa, rapidinho. Essa coisa da memória muscular que ela colocou é tão interessante que eu tava dando uma aula para uma aluna e ela falou comigo assim, eu tinha postado um reel tocando, eu acho que era Seu Nome é Jesus, e para eu encontrar a terceira, ela percebeu isso, eu nem tinha percebido que eu tinha feito isso no vídeo, ela falou assim, Tamires, dá pra ver direitinho o caminho que você percorreu, e depois eu fui conferir o vídeo, realmente, eu tô na primeira posição, aí eu senti o tato aqui, antes de começar, é o que ela falou, a memória muscular. Então, a minha mão, ó, ela já tá mais ou menos condicionada a cair em qualquer posição. Quer dizer que a gente não vai desafinar? Claro que não, gente. Nós vamos desafinar. É o nosso instrumento, não tem afinação fixa, tá bom? Só antes da Melissa continuar, eu só quero falar uma coisa aqui. A gente já tá aí mais ou menos no meio da live, né? Não vai embora, que no final a gente vai... Vou dar um spoiler. A gente vai tocar um louvor bonito aqui, hein? Não vai embora, porque ele tá muito bem escrito. Nosso amigo que tá aqui atrás das câmeras aqui, ó, escreveu, tá muito bonito. Quem quiser interagir aí também, ó, já joga aí, ó. Qual louvor vocês acham que a gente vai tocar aqui no final? Vamos ver. Vamos lá, a Melissa vai continuar dando a explicação. Quer fazer um comentário? Pode? Perguntaram aqui o que é nota pedal. Chegamos. Nota... Você quer seguro? Tá. Nota pedal é a nossa nota base. É a nossa tônica. Acho que um outro aulão a gente pode falar mais sobre essas outras questões. Mas é a nossa chão, referência. Né? O nosso chão. Então, ela é uma nota que vai ficar durante toda a escala. Então, ela vai servir para eu conseguir ter uma referência de intervalos. Oitavas, quintas, quartas, tá? Vou demonstrar aqui, ó. É uma nota contínua, ó. Vou colocar aqui em Ré. O pessoal tá escutando, ó? Eu quero só ver quem consegue estudar com isso aqui. É uma nota que vai ficar na nossa base, tá? Então, se eu for fazer aqui Ré... Qual nota pedal que é essa? Ré. Ré, gente. Então ela vai fazer uma escala de quê? Ré. Ré. Ré, corda solta também, ó. Tá igualzinho.
eu continuei ouvindo ele por toda a escala. Então essa que é a nossa nota pedal. Isso ajuda a gente a criar agora a nossa memória auditiva. Além da nossa memória muscular, agora a gente está treinando o nosso ouvido para mexer com essas questões das nossas notas agudas, né? Isso faz toda a diferença, porque essa nota pedal também ela é a base, referência, por exemplo, desse louvor. Quem estiver tocando um teclado, um violão, vai estar fazendo esse acorde. Então, eu tenho que soar bem em todas as etapas dessa escala, dentro da nossa tonalidade de Ré. Isso. Muito bem, meu braço descansa. Temos mais perguntas? Rafa, como devemos fazer com o arco nas posições mais altas? Isso é uma pergunta muito boa, porque a gente está falando o tempo todo aqui como é que muda de posição, como é que a mão esquerda faz, né? Mas é um conjunto. A gente toca o violino, a gente precisa de duas coisas para tocar o violino e o arco. Né? Não tem como. Por mais que a gente tenha o pizzicato aqui, né? A gente não fica o tempo todo só com o pizzicato. A gente tem 2 instrumentos para tocar, né? Então é muito importante. Algumas coisas importantes quando a gente vai tocar no agudo. Quando a gente tá, quanto mais agudo a gente tá, nossa mão tá mais aqui em cima. E a tendência é a nossa, quando a gente aperta a nota aqui, ela vai ficando muito pertinho do espelho. Isso, obrigada. A gente esquece as palavras aqui, né, gente? O tamanho do Isso. braço. Então, ela fica muito pertinho aqui do espelho e a gente pede um pouco a referência aqui, ó, de uma corda para outra. Então, é mais fácil a gente esbarrar. A gente não vai tocar numa corda só aqui, ó. É mais fácil a gente esbarrar em outras cordas, tocar. E fica um som sujo, feio, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que distanciar do espelho. Então, é o nosso ponto de contato. Aqui, ó, entre o cavalete e o espelho, a gente tem vários pontos de contato que a gente toca o nosso arco. Vou dar um exemplo. Quando a gente está pertinho do espelho aqui, ó, a gente tem um som mais escuro, mais leve, né? E quando a gente está perto do cavalete, já é um som mais alegre, mais vibrante. Então tá, vamos voltar aqui. Eu vou tocar mais perto do cavalete, porque aí eu fico mais longe aqui do espelho e fica melhor. Só que como eu falei, perto do cavalete, o som é um pouco mais fácil de sair, aquele som arranhado, aquele som mais meio feio, assim, né? Arranha mais. O famoso gato assustado aí, que a gente fala direto, né? Então, a gente precisa equilibrar a nossa velocidade. A gente fala isso muito nas aulas. A gente saber equilibrar o peso do arco e a velocidade. Então, para não ter esse som muito arranhado, muito estranho aqui perto do cavalete, a gente vai ter que ter um arco mais veloz, tá? Então, passar o arco mais rápido também. A Melissa talvez tenha mais coisas para complementar, eu não sei se eu falei tudo. Não, Falou muito bem. foi muito bem, tá? Então, acho que seria realmente isso. Eu acho que tem Ponto uma de coisa. contato. Tem uma coisa que eu quero acrescentar. A gente estranha um pouco mais a região aguda também, porque às vezes você nunca ouviu a fricção que acontece da crina com a corda. Na região aguda, isso fica evidente. Você consegue ouvir o shhh, aí dá uma sensação estranha. O que está acontecendo com esse ar? Mas isso acontece também na região grave, só que você não prestou atenção, você não está ouvindo. Então, isso tudo é normal, né? É como se fosse um novo violino, né? Uma nova viola, um novo cello na parte aguda, né? Exatamente. Velocidade, nota aguda é velocidade. Exatamente isso que eu ia falar. E tem a ver isso com a pressão. Como a gente está com muita velocidade, não é necessário tanta pressão. A gente pode relaxar um pouquinho mais, né? Já tem muita coisa tensa, a gente já tá com a mão lá em cima, muita coisa acontecendo. Então, ó, libera-se a mão do arco para o som fluir e reverberar de forma mais bonita, né? Isso É isso. Mais perguntas? Não vai dar tempo de responder todas, tem muitas perguntas. Agradece a turma aí, por favor. Muito obrigada, gente. Gente, obrigado pelas perguntas, sério. Vocês estão ajudando muito. Obrigado. Olha só, como eu vou saber qual é a nota pedal? Isso vai estar... Cadê o microfone? Tá dando pra me ouvir? Isso vai estar de acordo com a escala que você quer treinar. Então, se eu quero treinar uma escala de Dó, a minha nota pedal é Dó. Se eu quero pegar um louvor em Ré, aí eu ponho a minha nota pedal em Ré, porque é o nosso apoio. Mas isso tá no elo
usou ali, por exemplo, o afinador. No afinador tem lá escrito qual nota você quer. Você clica na corda Ré, ele vai sair o som da nota pedal da corda Ré. Se você quer o Dó, você clica lá no Dó, vai sair. É bem tranquilo, você só clica e a nota vem. É bem tranquilinho. Exatamente. Tem como também pôr o grave ou o agudo. Isso. Então você consegue trabalhar essa tessitura, né, do seu instrumento. Tá relacionado com o tom do louvor da escala que você tá tocando, tá? Isso. Ah, E acha no... Última coisa. Você acha no YouTube também. Você pode pegar lá, nota pedal Ré. Vem a nota lá. Você não precisa fazer muito esforço, não. O esforço vai fazer pra ouvir aqui, ó, pra tocar o instrumento. A nota pedal é tranquila, ela sai lá. vamos lá, vamos de pergunta, hein? Tamires, você é a favor de usar as marquinhas com fita no violino? Pra quem é iniciante. Pra quem é iniciante, Tá vendo aqui atrás. acho que depende muito do contexto. Eu, de um tempo pra cá, eu tenho testado bastante a ideia de trabalhar o ouvido desde o início. Por quê? Porque eu vejo que a marquinha é muito um estímulo visual, certo? Às vezes o aluno tá com o dedo na marquinha e tá desafinado, acredita? Porque no violino é assim, se o dedo cair um pouquinho pra dentro, um pouquinho pra fora, já desafinou. Ou seja, eu gosto de trabalhar com outras referências. Rafa falou de referência. Tô falando com o aluno. Você tá aprendendo. Confere esse Ré com o Ré corda solta. Confere esse Lá com o Lá corda solta. Será que tá chocando? Uai, Lá com Lá tem que bater. Não pode chocar não, gente. Certo? Então, depende. Agora, por exemplo, que é um caso específico, iniciante que tá fazendo aula em grupo. Tem muita gente ali para um professor só olhar. Como é que esse professor vai olhar a afinação individual de cada aluno? Muito difícil, né? Então ali o estímulo visual é pro professor ter uma noção de que, tá afinado, tá desafinado. Fulano, volta o dedo pra marquinha, certo? Então, mas hoje em dia eu tô mais, gosto muito da referência auditiva, tá? Vamos mais uma pergunta aqui. Como praticar o dedilhado para que ele chegue na velocidade que a partitura pede? Nossa! Aí que são elas, hein? São várias formas também, hein? Isso aí é tema pra outra live. O segredo das notas rápidas. É verdade. Vai ter que ficar pra outra live, mas só pra um resumo. Inclusive, te cortando, pediram pra fazer um vídeo respondendo as perguntas. Legal. São muitas perguntas, um vídeo só não vai dar. É uma boa ideia. Não, mas é uma Obrigada boa ideia. pela ideia. Notas Sobre rápidas. notas rápidas. Muito bem. Existe uma premissa que ela é interessantíssima no estudo do instrumento. Vocês já viram algum bebê correr antes de aprender a andar? Eu acho que ninguém viu. O Pedro, pelo menos, andou. Ele andou primeiro. Ou seja, existe uma tendência, a gente, acho que até pelos dias que a gente está vivendo, de querer começar e fazer. Eu vejo semicolcheia, e aí eu já começo. Errei. Errei de novo. Isso aqui não é pra mim, não. Eu não tenho dom. Gente, não é isso. Então vamos pensar o seguinte: eu tô em outra posição. É tudo novo. O espaçamento é novo. O som. Então eu tenho que construir isso como? Devagar primeiro. Quarta posição. Chegou na afinação? Vamos acelerar aos poucos? Esse é o trabalho de formiguinha, mas que ele é o que faz o negócio acontecer, gente. Não tem aquela fórmula mágica, quem dera, hein? Se tivesse a poção em toque rápido, toque afinado, toque... Ia ser top demais. E a mesma questão, acho que para as notas agudas, né? Se eu quero tocar rápido nas notas agudas, eu tenho que estar tocando bem rápido nas notas graves. Então, um bom início para treinar notas rápidas. Começa no grave, vai mudando de corda, mudando de posição. O nosso metrônomo, né? Irmão do afinador, então é um recurso tecnológico, eletrônico, que a gente usa nos nossos estudos. Mas no final das contas, vamos lá. Seguinte, vamos pensar sempre assim. Tô na terceira posição, vamos supor, quero fazer esse trecho. Eu já toquei isso aqui centenas de vezes, né? Então, pra mim é fácil. Pra quem não tá... Pra quem não conhece isso, não conhece a posição, vai começar devagar.
Vou acelerar um pouquinho, hein? Vou acelerar mais. E por aí vai. De degrau em degrau. Tá certo? Perguntas? Muitas, não paro. Não tá parando aqui. Como a posição dos dedos interfere na afinação? Como a posição dos dedos. Quem quer responder essa aí, hein, gente? Como a posição dos dedos. Em qual instrumento? Isso aí também é importante, hein? Tem que falar qual instrumento. Como que vai interferir? Por exemplo, vou dizer do violino. Ó, a gente tem a teoria musical aqui a nosso favor agora. Tom e semitom. No violino é algo muito natural. Dedo aberto, tom. Dedo fechado, semitom. A partir daí eu construo qualquer posição. O que vai mudar? Quarta posição? Tá mais fechadinha do que a primeira. Sétima posição? Tá muito mais fechada do que a primeira posição. Então, eu até esqueci a pergunta. Por que eu falei isso? Acho que é o nervosismo. A posição dos dedos interfere na afinação? Isso, interfere. Claro que interfere. Mas como é que a gente vai estabilizar isso? Sempre pensando, dedo junto, tom. Dedo separado. Semitom, desculpa. Dedo junto, semitom. Dedo separado, tom. Tá? E aí, à medida que a gente está subindo, as formas estão ficando cada vez mais apertadinhas. Então, é por isso que a gente tem que ter memória muscular, né? Memória muscular. Exatamente. Gente. Tem mais perguntas? Nossa, realmente Vamos. não vai dar. Mas estão pedindo para marcar outra live. Diz que tá sensacional. Diz que tá muito legal mesmo. Não, é que eu Tão coloco a pedindo outra sugestão. live. Coloca a sugestão, ué. Então, aí é o seguinte, depois tem que pedir para compartilhar, né, curtir. Com certeza. Ó, gente, vai estar disponível no YouTube. Eu preciso ver as curtidas, os compartilhamentos, as dúvidas lá nos comentários, as inscrições no canal, gente. Ajuda esse trabalho. O sininho. Gente, isso é importantíssimo. Ativa o sininho. Vem novidade lá no canal, não é isso? Vem novidade. Vocês começaram a ver já, né? 2026 chegando. A gente já tá quase acabando, né? A Gabi vai falar um pouquinho, porque aqui a gente falou muito de técnica, né? Mas a gente tá falando para um público aqui, principalmente, né? Muito específico, que é o público que toca o louvor. E qual que é a diferença disso, da gente tocar o louvor, né? A diferença tá na comunhão, né? Comunhão entre os irmãos. Quando junta a técnica, que é o que todo mundo tá falando aqui, com a comunhão, com a espiritualidade, com o preparo, né, espiritual, aí fica perfeito, não fica? Juntar a técnica com o espiritual. Então é isso, né, que a gente tem que estar em comunhão, preparando, orando. Isso mesmo. Exatamente. Então Porque a técnica tem que estar sempre a serviço do louvor. A gente não tá falando aqui de técnica à toa, né? Não. Isso aqui é pra gente conseguir ofertar um louvor perfeito a Deus. E mesmo que a gente tente, nunca vamos ser perfeitos, mas a gente tem que sempre pensar em ofertar o nosso melhor. Então, esse estudo que a gente faz em casa, o ensaio que a gente faz com um grupo de louvor na igreja, é sempre pensando em ofertar o nosso melhor. Então, para isso que a gente estuda, é para isso que a gente faz aula, né, Tamires? Com certeza, é isso mesmo. Nada é solto, né? A técnica, ela é o preparo diário ali, ela é a sua intimidade com o instrumento, né? E é importante que quanto mais técnica a gente tem, isso aqui é interessantíssimo, quanto mais técnica a gente tem, mais paz, no sentido de liberdade para executar o louvor, para deixar o Espírito Santo agir, não é? Porque então a técnica em si não tem um objetivo, no nosso caso, né? O objetivo da técnica é construir um louvor mais perfeito, né? É isso. Exatamente. Muito bem. Então, o ideal é uma soma, não é isso? É a soma, isso mesmo. Técnica é preparo, é cuidado. E o louvor é a parte espiritual, certo? Então, a gente precisa das duas coisas, de linkar as duas coisas para adorar a Deus. Vamos de mais perguntas aqui? Tá acabando o tempo, hein? Uma pergunta aqui é o seguinte: como lidar com essas distâncias na viola? Já que é mais distante as notas. Talvez a pergunta não veio correta, né? Mas é isso mesmo? Acho que tem mais
Acho que se eu entendi a pergunta, quer dizer que o espaçamento entre os dedos é um pouquinho maior que o do violino, mas não chega a ser tão maior Do que o cello. quanto que o cello, né? Então, todas essas questões que a gente falou serve para a viola, para o violino, mas sempre pensando sobre essa questão do nosso tamanho, né? Não sei se vocês sabem, mas viola tem vários tamanhos, né? Violino a gente tem alguns, mas é quando é para criança, né? 3/4, 2/4, mas a viola a gente mede ela por centímetros, né? Então, normalmente varia entre 40 a 43. Então, a cada viola que você pegar, vai ter um espaçamento diferente. Então, é realmente uma questão de conhecer o seu instrumento, saber exatamente onde a gente está com o nosso ponto de referência, seja a corda solta ou o nosso afinador. Mas ele deve estar perguntando, né? Com relação à primeira posição, talvez. Aí, como é que funciona isso? Porque eu falei no violino de dedo junto e dedo separado. Como é que funciona na viola para montar a forma? Na viola a gente vai ter também, tá? Vai ter semitom que vai ficar dedo juntinho. Acredito que isso já não aconteça no nosso cello. Mas na viola a gente tem sim, dedo separado e dedo bem juntinho. Se for uma viola muito grande, aí a gente já começa a ver um espaçamento entre os semitons, tá? É. No cello, os espaçamentos a gente vai ordenar de acordo com as escalas, né? Que tem muito extensão. Então, assim, na escala de dó, o espaçamento é o mesmo, que é o dedo fixo. Agora, as outras escalas já têm as extensões. Por exemplo, escala de lá. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. A escala de fá já tem extensão aqui do si sustenido, que é na meia posição. Então, a questão dos espaçamentos é diferente. Só a de dó que fica aqui. O restante tem a extensão. E depois segue a mudança de posição. Sim. Legal. Ó, tem mais uma. Aproveita que o microfone tá com o cello. Quais dicas você daria para as mudanças de quinta, sexta e sétima posição? É a memória muscular. É essa forma. Assim que a gente tem essa forma aqui na primeira posição, fica fácil de mudar. Então, a dica que é fazer esses movimentos. Dedo 1. Dedo 2. Dedo 3. A gente parte desse estudo. Esse estudo ajuda muito a mudança de posição com deslize, né? Afinado. Mas a forma da mão, ela tem que estar certinha para chegar na musculatura certa, para chegar na posição certa no braço. Muito bom, muito bom. E aqui, só complementando o que ela disse agora com relação ao violino, essas mudanças de posição, qual a dica que você dá para a primeira, para a segunda, para a terceira? Vai aumentar a distância, mas o pensamento tem que ser o mesmo e precisamos pensar que essa distância, ela é medida, certo? Então, quando a Gabriela fez isso aqui, né? Você está ensinando o seu corpo exatamente a distância que ele tem que percorrer no braço do instrumento. Além disso, o tato que a Melissa falou. Onde a minha mão encosta na terceira posição? No caso do cello é diferente, né? Mas no violino a gente tem esse contato aqui com a ilhaga. Isso tudo ajuda bastante. Pessoal! Muito bem! Estão dando dicas aqui, ó. Estão sugerindo para as próximas lives o segredo do vibrato perfeito. Uma live só sobre vibrato. Mas pediram dicas para iniciantes. Eu acho que fica um pouco difícil de falar isso ou não? Eu tenho uma dica para qualquer tipo de iniciante. Sempre procure uma referência. Seja um professor, seja alguém que já toque há mais tempo. Mas a gente precisa partir de um ponto, não da minha cabeça, né? Eu acho que tá certo, eu acho que é assim que faz mudança. Não, sempre procure, né? Uma aula
com a equipe, violinando com Tamires, né? Quem sabe? Aí, que chique, ó. Muito bem. E eu acho importantíssimo mesmo o que a Melissa falou, porque a gente constrói notas agudas, o segredo é na base. A base é importante, né? É a primeira camada do bolo. Não tem cereja do bolo, o toque final, não tem o... Né, Gabi? Não conseguimos confeitar bolo se eu não tenho a camada, se eu não tenho recheio, se eu não tenho outra camada. Isso começa onde? Na base. E na base bem sólida, estruturada, com um direcionamento correto. Uma outra dica que eu dou. Gente, ouça o professor de vocês. Eles estão na frente e eles sabem que o melhor caminho para percorrer, como é que ele vai te tirar do ponto A e te colocar no ponto B, sabe? Às vezes a gente fica muito iludido no dia de hoje com a internet. Nossa, eu vi essa dica aqui. Nossa, essa dica de 15 segundos vai resolver o meu problema. Será mesmo que essa dica de 15 segundos vai resolver o seu problema? Os melhores músicos, instrumentistas, né? Leva tempo para construir, né, algo sólido. Então é importante pensar nisso. Deram um feedback aqui. Eu achei muito legal. Falaram o seguinte, Mariana, sobre a técnica versus espiritual. Eu digo que quanto mais técnica você tem, menos preocupação em acertar, consequentemente, mais comunhão durante o culto. Colocar o que eu não soube, o que eu não consegui. Ela falou de um jeito perfeito, é isso. A técnica, ela liberta, ela dá liberdade pra gente. Muito bom. Então vamos lá. Perguntaram se solar mais os louvores no agudo, a turma do agudo aí, né? Ajuda a acostumar com os agudos e na mudança de posição. Sim. Demais, né? Muito. Lembra que eu falei lá no começo da live? Que a gente tem que saber, pra gente chegar lá no agudo, pra gente tocar alguma coisa, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Qual nota que a gente vai ouvir, né? E é aquilo que a Tamires falou depois que ela solou ali também, né? Geralmente quando a gente vai solar um louvor, a gente tem que conhecer a melodia dele. Então a gente sabe sempre em qual nota a gente quer chegar. Então ajuda demais. Eu falo para alguns alunos meus, tinha um aluno meu que chegou para mim e falou assim, nossa, mas minha terceira posição, minhas outras posições aqui na corda sol, na corda ré, fica estranho, fica um som feio. Eu falei, treina com louvor. Pega um louvor que você conheça muito bem e toca ele aqui nas outras posições. Não, eu falei aqui do aluno no grave, né? Mas em qualquer lugar, porque você sabe onde é que você tem que chegar, em qual nota você tem que chegar. Então ajuda muito. Eu queria complementar isso. Uma coisa importantíssima. Não pode ter... é natural que a gente tenha esse medo, né? No momento... Vamos falar do culto. Se eu não tiver muito bem preparado para chegar com a mão no agudo antes, se esse treino não aconteceu em casa, eu acho que no culto não é um momento de arriscar, gente. Tem que preparar, tem que criar intimidade com a nota aguda, né? Antes, preparar o dedilhado. Então, sim, solar vai ajudar e muito. Muito, muito, muito. Faça isso em casa, em momentos que você não vai ficar tão exposto durante o culto. Importante isso. Então, testa lá, pode testar no culto também. Mas tem que criar intimidade com a região. Isso. Uma outra coisa que eu queria pontuar aqui, antes da gente finalizar esse assunto, seria o porquê que é o violino que sempre está nas notas mais agudas, né? Tá aqui a professora de cello aqui também. E o violino, ele acaba tendo um papel de solar, fazer a melodia principal. Então, é muito comum que vá realmente, né, nas alturas, né? Vai nas notas mais agudas. A viola, ela já faz um papel mais intermediário num quarteto, numa orquestra, na banda, na igreja. Todos os arranjos já vêm pensados para isso, né? Então, a viola é muito comum a gente fazer um contratempo, marcação de ritmo, pausa. Sempre precisa, né? A pausa faz parte da música, né? O que seria da música sem a pausa? É verdade. Não é? É verdade. É muito importante a pausa, tá? Queria falar, não. E o nosso cello faz a parte do peso. Então, ele vem fechando a nossa harmonia, o ritmo,
O violino 2 também faz essa alternância, né, com ritmo, contratempo. Então, a gente tem toda uma construção de acordo com também o registro do nosso instrumento, né? Então, um grave fica melhor para fazer uma base. E ele fica mais tempo no ambiente, né? Fica. Diferente do agudo que dá aquele volume, aquele brilho, mas não, ele some rapidinho, né? Some, é. Então, tudo é muito bem pensado, né? Depois a gente, quem sabe fazer um segredo das notas graves. Oh, gostei. Aí a gente gostei. vai colocar Falando- mais, né? Falando do grave, pergunta pro cello aí, ó. Como eu tiro o som metalizado do arco do cello? Aí é o ponto de contato aqui do... Pode ser também o som mentalidade, pode ser a corda. Mas tirando, caso for isso, é o ponto de contato. Quanto mais próximo o espelho, mais delicado vai soar, mais doce. E também a questão da posição do arco. Ele não pode estar assim, ó. Tem que ficar com a posição certinha, tá vendo? Ó? Os 2 dedos aqui, ovalado. Quanto mais próximo o espelho, mais doce. Mais próximo o cavalete, mais tem a chance de ficar metalizado. Mas tem que ver a questão também da marca da corda. E também, isso é muito importante. Tem corda que ela já é marca de corda, né? Que ela já é mais pro lado de metalizado. Mas a questão do som no cello é o ponto de contato. Mais próximo o cavalete é mais aberto. Mais próximo o espelho é mais doce. Muito bem. Viola, uma dica de louvor para trabalhar bem essa mudança de posição? Ó, de cabeça, assim. Talvez um solo do... Ó, o solo é uma ótima maneira. Uhum. O solo você pode fazer ele no grave, no médio, depois repetir ele lá no agudinho. Então, você consegue trabalhar esses 3 registros, né? Pra trabalhar na viola. Isso não tem limitações, né? Tem inúmeros louvores que você pode também, ao invés de ficar tocando corda solta, começar a tocar dedo preso numa posição acima. Então, não necessariamente era um louvor de notas agudas, mas você está migrando esse arranjo para partes mais de cima, né? E você também vai encontrar uma outra cor, né? Como a professora Rafa já falou. Muito bem. Mas depois eu vou, sim, disponibilizar uma lista lá no nosso YouTube, né? Pra gente colocar todos esses detalhes, né? Mas eu acho que o solo é perfeito, né? Porque a Melissa pontuou que a viola e o cello vão estar mais na parte da base, né? Então, se é para trabalhar a mudança de posição, né? Talvez o melhor na viola seja o solo, né? Solo. Bom, a fricção do arco nas cordas agudas é a falta de brilho no arco, marca de corda, ou pressão ou equilíbrio? Equilíbrio de tudo, mas a fricção, ela precisa acontecer. Por que ela precisa acontecer? Vocês já tiveram a experiência de pegar um instrumento novo? O que gera som no nosso instrumento é fricção, é atrito. Quando o instrumento é novo e está sem breu, nunca foi passado o breu na crina, não sai som, não sai nenhum som. Ou seja, fricção é natural. Agora, o equilíbrio para ter um som bonito no agudo, aí sim. Aí a gente está falando do que a Rafa pontuou, ponto de contato. Então, um ponto de contato mais próximo, né, do cavalete, menos pressão e mais velocidade. O agudo é isso, o agudo é mais velocidade do que peso, tá? E isso aí, né? E essa questão de ouvir a fricção, muita gente tem agonia, né? Fica, ai, tô ouvindo muito chiado, tá muito áspero. Mas você que tá tocando, por exemplo, na igreja, o seu som tem que chegar até o último banco. Então, para você que tá pertinho, vai escutar um som raspado. Mas quem tá lá no último banco não tá escutando, tá? Então, essa é uma questão também que muitos alunos relatam. Muito som sujo, mas para quem tá tocando para um público, isso é muito importante, é o que dá projeção pro nosso som. Sim, isso mesmo. Bom, pessoal, a gente já está caminhando para o fim. Não podemos delongar muito. Mas certo é,
estudar cordas online dá certo? Quem pode responder essa? Quem pode... Cadê nossos alunos aqui para responder? São os nossos Ô, alunos. galera, vocês têm que aparecer no chat e falar se dá certo ou não. Isso. Mas... Nossos alunos que estão assistindo a gente, responde aí, dá certo ou não dá certo? É isso. Os Ó. depoimentos, né? com Vamos colocar certeza. pro pessoal a ver. Ó, mas com certeza dá muito certo, sim. Dá muito certo porque a gente trabalha de uma forma individual, né? E trabalhando sempre com didática de jeito inteligente, né? Personalizada. Eu vou pensando aqui, agora eu vou para esse ponto com o aluno e agora esse, né? Isso tem muito a ver com metodologia e não método, né? Porque método a gente tem aí à vontade. Vai lá na internet que você acha tudo quanto é método. Isso não vai te fazer um bom instrumentista, não. Não. Tem que ter um bom direcionamento. E de direcionamento a gente entende. Fala aí, entende? A gente usa muito vídeos também, né? A gente coloca vídeo. Os alunos enviam muito vídeo pra gente ver o real som que tá. Então a gente usa muitos vídeos também nas nossas aulas. Por mais às vezes que o online ali tira um pouco a qualidade, mas os alunos enviam vídeos pra gente ver a real postura, o real som. A gente também envia. A gente consegue juntar também a gente tocando com eles. Então dá pra aprender tranquilamente. A gente dá esse suporte além da aula, né? Então dá muito certo. Então dá muito certo, gente. Dá certo. O curso serve para quem já toca Com certeza. ou só que para sim. iniciantes? Todos os níveis, todos. Todos os níveis, todas as idades. Vem que a gente vai atender a sua necessidade. Exatamente. Mais perguntas? São muitas perguntas, Então. mas nós não conseguimos continuar. Vamos ter que fazer uma outra live, Legal. né? Porque tá sendo um sucesso aqui. Mais uma vez quero agradecer em nome da equipe Violinando com Tamires a participação de todos e a presença da turma até aqui. Então vamos para a parte final? Podemos? Podemos. Vamos deixar um gostinho de quero mais, né? Isso. Vamos Então, caminhar para o final. A gente chegou aqui tocando e a gente vai finalizar tocando. Nós vamos tocar aqui agora Os Céus Declaram, o arranjo escrito pro nosso amigo Zé Carlos. E vocês vão ver, tá muito bonito. E que cada nota seja para a glória de Deus. Amém.
pessoal? Obrigado, Melissa, Raça, lindeza. Obrigado, Gabi. Prazer tocar com vocês. Sempre um prazer. Gente, essa foi uma demonstração, né, de um pouco do que é o nosso trabalho, né, técnico e também espiritual, né, gente? E é importante ressaltar aqui que esse é um momento muito curto, né, para mostrar, né, tanta coisa que a gente tem que mostrar no instrumento. Então foi só um gostinho mesmo. E eu conto mesmo, aliás, nós contamos com a ajuda de todos vocês. Segue, compartilha, curte, ativa o sininho, né, para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que vai acontecer aí, em nome de Jesus, no decorrer desse ano. Tá bem? E se você quer aprender mais sobre cada um desses instrumentos aqui, vem fazer aula com a gente. Será um prazer.